Graças a Deus. Linha aberta, povo de Deus, linha aberta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Tiago Souza, com vocês nesta hora gloriosa. Deus abençoe a todos, louvado seja o Senhor dos exércitos. Você que me acompanha aí de outro país, de outro estado, de outra cidade, que Deus te abençoe. Eu vos falo aqui do estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza. Que Deus abençoe. Bom, meus irmãos, recentemente nós abordamos um tema aí bem polêmico, né? Quebramos o tabu e abordamos o tema acerca de sexualidade. Por quê? Muitos cristãos têm dúvidas acerca deste assunto e nos manda e-mail, né, pedindo esclarecimentos. Então, respondendo aí mais um e-mail de um inscrito que está aí acompanhando o canal, sendo abençoado, edificado através do canal, eu quero aqui abordar mais este tema, mais esse assunto. Eu estava passeando aí pela plataforma do YouTube e eu observei algumas reportagens de pastores. Não é somente um caso não, hein? Tem vários casos. Pastores traindo suas esposas. Pastores pegando aí mulheres mais novas, mais jovens e frequentando motéis. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então eu observando essas reportagens e também os e-mails que me chegaram, eu resolvi criar esse conteúdo aí para tirar as dúvidas dos irmãos, das irmãs, as dúvidas dos casais, né? Casais casados. As perguntas que têm chegado são estas. Um casal casado, um casal cristão, casado, temente a Deus, espiritual, deve frequentar um motel? Pode frequentar um motel? É pecado ou não é pecado? Bom, nós vamos ver isso agora à luz da Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Lembrando que não estamos aqui para julgar, para acusar ou para condenar ninguém. Por quê? Porque a própria Bíblia Sagrada, ela já faz esse trabalho de julgar. Ela já faz esse trabalho de condenar. No dia do juízo, diz a Bíblia que vai sair da boca de Jesus uma espada de dois gumes. Que espada é esta? A Bíblia fala que a palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes. Então, no juízo, sairá da boca de Jesus a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos o juízo em nossas mãos. Nós vamos fazer menção, louvado seja Deus, deste artigo, né? Deste ensinamento nesta hora. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, estava vendo aí muitos relatos, histórias, reportagens de pastores. Teve um caso aí bem recente de um pastor que ele foi para o motel, estava traindo a sua esposa. Ele pegou uma amante, foi para o motel, uma jovem nova de 18 ou 19 anos. E ali no momento do ato sexual, ele veio a morrer, a falecer. Um escândalo, né? Um escândalo muito grande, uma vergonha muito grande, escandalizando a obra de Deus. A Bíblia fala: ai daqueles que vier os escândalos. Escândalos virão, mas ai daqueles que vier os escândalos. Louvado seja o Senhor. Então vamos, de fato, a esse assunto, a esse ensinamento glorioso. Você que está chegando agora aí, já vai compartilhando. Compartilha aí rapidinho. Compartilha rapidinho, dá o like, tá bom? E não esquece de deixar o comentário também. Porque a mesma dúvida que você tem aí, e vai lhe ser esclarecida agora, espiritualmente, lembrando que nossos ensinos são espirituais, você não vê em qualquer canal. Então, outras pessoas podem ter essas dúvidas também. Por isso a importância do seu like, do seu comentário e do seu compartilhamento. Porque louvado seja Deus. Se eu estou aqui no YouTube, na plataforma do YouTube,
Eu quero influenciar pessoas positivamente e espiritualmente. É claro, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, uma coisa que devemos observar. Vamos ao assunto. O cristão e o motel. O casal cristão deve frequentar o motel? Em primeiro lugar, é necessário nós entendermos e afirmarmos que a intimidade sexual de um casal, de um homem e uma mulher, um casal casado, conforme a Bíblia ensina, ela é exclusiva ao contexto do matrimônio. Isto é, bem íntimo do casal. Claro que pastores, instituições religiosas, não devem entrar na intimidade, no relacionamento do casal. Mas nós temos parâmetros bíblicos para trazer alguns aconselhamentos para que esse casal, louvado seja o Senhor, não caia em condenação diante de Deus à luz da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, motel, quero deixar claro aqui, que não é um ambiente apropriado para o cristão. Um dos problemas é a aparência, A aparência do mal que isso pode gerar na vida do crente. Pois o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, eu separei aqui e vou ler para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Abstende-vos de toda forma do mal, ou de toda aparência do mal. Também diz assim a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar muito, nós que somos cristão que quer morar no céu, cristão espiritual, quer ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, tem que vigiar muito. Até o lugar que frequenta, até o lugar que vai. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Talvez alguém diga assim, mas se não pode frequentar o motel, não pode frequentar a farmácia, não pode frequentar o supermercado, porque lá tem bebidas, na farmácia tem drogas, mas lembrando que é uma necessidade. Se você vai à farmácia, você vai ao supermercado, é uma necessidade. Louvado seja Deus. Agora, o motel, ele não inclui na categoria necessidade do crente, necessidade do cristão. Vamos seguindo aqui nesse ensinamento para você melhor entender e melhor ficar esclarecido acerca disso. Então, abstende-vos de toda forma do mal. Abstende-vos, fugi-vos da aparência do mal. Então, como cristão, nós devemos permanecer leais às verdades bíblicas, leais às leis de Deus e evitar qualquer coisa que possa levar a mal entendidos na nossa vida. Louvado seja Deus. Esse texto está recomendando que o cristão não pratique coisas que possam ter a aparência do mal. Então, meus irmãos, a dúvida é esta, Sempre esta dúvida está aí entre os casais. Afinal, ir ao motel com meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo é pecado ou não? Bom, o pecado não está no local em si. Entenda isso. Mas sim no ambiente pecaminoso que o motel carrega. Imagina você deitar com a sua esposa na mesma cama na qual 1 hora, 2 horas atrás, um casal de homossexual teve relações ali. Imagina você, marido, você, esposa, deitar em uma cama que há meia hora, 1 hora atrás, um casal de lésbicas, um casal de adúlteros, de prostitutos, esteve ali relacionando ou praticando até mesmo orgias e sodomias. Pense nisso. Louvado seja o Senhor. E vamos prosseguindo neste ensinamento. Isto é errado, meus irmãos. Isto é errado. Desagrada a Deus. Desagrada o Espírito Santo, que é santo. Louvado seja o Senhor. Então vale ressaltar que motéis eles carregam um simbolismo pesado demais para o relacionamento de um casal cristão que
teme a Deus e que quer ter uma vida espiritual saudável. Porque o que faz um casal cristão parar no motel? É porque não está tendo uma vida espiritual saudável. Porque, analisemos, os motéis sempre estão em pontos estratégicos, sempre em beiras de estradas, em beiras de rodovias. Por quê? O rapaz ou a moça, o homem ou a mulher está passando ali de carro na rodovia, de repente ele tem os seus desejos avassaladores, os seus desejos, os seus impulsos carnais, e ele quer rapidamente satisfazer o seu desejo carnal, aonde a Bíblia diz para nós não andar na carne, mas andar no Espírito. Então, um casal casado, ele tem sim os seus desejos carnais, suas necessidades carnais e sexuais, mas isso, meus irmãos, deve ser sem mácula. Louvado seja o Senhor. Isso não pode ser corrompido, deturpado, louvado seja, pelo sistema, né, pela indústria do sexo, o sistema pecaminoso. E a Bíblia diz também que o casal, que o homem, que a mulher, que o ser humano, o crente, o cristão, deve ter domínio próprio. Então o cara está passando de carro ali na rodovia, na BR, de repente ele tem aquele impulso, aquele desejo, ele não tem domínio próprio, ele não consegue segurar o seu domínio próprio, ele não consegue segurar os seus impulsos. E ele tem que, podemos usar esse termo, fazer uma rapidinha. Tirar uma rapidinha ali, né, para poder satisfazer a sua carne. E o sexo no casamento não é proibido. Mas o sexo no casamento, claro que não é só para procriar, não é só para gerar filhos. A Bíblia fala que Isaac brincava com Rebeca. Teve um rei que viu Isaac brincando com Rebeca e logo deduziu, ela é mulher dele. Então, o casal cristão, casado, pode ter a sua intimidade. O próprio apóstolo Paulo disse para o casal não se separar de corpo. Pode ter a sua intimidade, a sua conjunção carnal, o seu momento de amor, de prazer, de carinho, de carícias, mas tem que vigiar muito, meus irmãos, para não cair, em pecados impuros e ser condenado diante de Deus. Vamos seguindo com esse ensino maravilhoso. Você que está gostando, dá o like, compartilha aí rapidinho para nós alcançar mais vidas em nome de Jesus. Quantos pastores, hein? Quantos pastores, quantos obreiros, quantas obreiras, louvado seja Deus, indo para os motéis, quantas mulheres traindo seus maridos, indo para o motel, quantos pastores traindo suas esposas, indo para o motel. Motel é lugar de traição, motel é lugar de adultério, de prostituição, de sodomia, de perversão, de orgia, de festas, drogas, alcoolismos. Louvado seja, não é ambiente para um cristão espiritual, para um cristão íntimo de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Até um lugar de pedofilia. Quantos homem velho e barbado aí, que quer pegar a novinha, quer pegar a de menor e entra com a de menor no motel? Quantos? Quantos casos assim? Pastores até mesmo envolvidos nessas questões. É só você jogar no YouTube e você vai ver as reportagens. Eu não vou dar nomes aqui, é claro. Louvado seja o Senhor. Mas eu vi diversas reportagens aí no YouTube de pastores com as novinhas nos motéis. Pastores, inclusive, que pagou com a vida. Louvado seja o Senhor. Vigia, pastor. Vigia, obreiro. Vigia, obreira. Vigia, tenha domínio próprio. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O motel é caracterizado como um local diabólico. Um local maligno, carregado de demônios. Louvado seja o Senhor. Toma muito cuidado. Aleluia. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu poderia citar aqui N versículos da Bíblia, mas eu vou citar apenas alguns.
1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então Deus nos chama para progredir, para crescer espiritualmente. Devemos vigiar até os locais que nós vamos andar, até os locais que nós vamos frequentar, o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, o que nós vamos fazer, o que nós vamos pegar. Temos que vigiar em tudo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então devemos usar os membros do nosso corpo, diz a Bíblia, para glorificar a Deus. Aleluia! Olha o que está escrito, ó, no verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, mantenha distância da fornicação. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então você é um vaso de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então você deve possuir o seu vaso em santificação e honra. Você deve manter a sua vida em santificação e honra. Ir no motel traz alguma honra? Acrescenta em alguma coisa na sua vida espiritual? Não teria outros lugares melhor para você escolher? Um hotel, por exemplo, você pode pagar um pouco mais caro, mas você pode levar sua esposa, passar um final de semana, fazer uma viagem num hotel, hospedar-se num hotel, hospedar-se numa pousada, porque é um ambiente diferente, meus irmãos. Querendo ou não, é um ambiente diferente. Você pode procurar aí várias justificativas, mas não vem com historinha para cima de Deus, para cima da Bíblia Sagrada, não. Toma vergonha na cara, rapaz. Motel é lugar de adultério, de pornografia, de prostituição, de filmes eróticos, de filmes pornográficos. Motel é lugar de rapidinha. É lugar de quem anda na carne, de quem não tem comunhão com Deus nenhuma. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. É lugar frequentado por quem quer trair suas esposas, por quem quer trair seus esposos. É lugar frequentado por quem está praticando sexo fora do casamento. Não é lugar para um crente espiritual, de doutrina, frequentar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Outra coisa que você deve levar em conta também é a sua saúde. A sua saúde. Sabemos que os motéis são higienizados, mas é um cliente atrás do outro. A higienização tem que ser rápida, porque senão perde cliente. Você sabe como que é feita essa higienização? Segundo os próprios médicos, é um local propício para se pegar doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Louvado seja o Senhor. Porque ali passa por dia todo tipo de pessoas que praticam perversão sexual. São os homossexuais, são as lésbicas, são as orgias, são as trocas de casais. Como você vai frequentar um lugar como esse? Troca de casais, traições, adultérios, prostituições, venda do corpo, aonde os homossexuais, as prostitutas vendem o corpo. É um local totalmente promíscuo. É um local totalmente sujo. Talvez você olhe assim, está limpinho e higienizado, mas espiritualmente está sujo, está contaminado pelo pecado e por legiões de demônios. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, muito cuidado, porque Deus nos chamou para a santificação e não para a imundícia. Louvado seja Deus. Então, pense nisso. Pense nisso antes de tomar uma decisão de frequentar um local como este. Então, meus irmãos, além do ambiente não ser adequado para um cristão,
Imagine que um amigo, um conhecido, uma outra pessoa, veja o casal entrando nesse local, veja o casal entrando no motel e reconheça o casal, ou reconheça apenas um dos cônjuges entrando no motel. E ali um ambiente que está relacionado ao adultério, à perversão sexual, à sodomia, à traição, à pedofilia. Essa pessoa vai olhar e vai pensar o quê? Você está sendo motivo de escândalo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, para nós ser santo em toda a nossa maneira de viver. E para nós ser exemplo em tudo. Então, muitas das vezes, a gente viver correto não é o bastante. Tem que mostrar ser correto. Não adianta você falar, eu sou correto, eu vivo correto, mas você não mostra isso, você não testifica isso no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas idas e vindas. Louvado seja o Senhor. Então, no mundo em que vivemos, é necessário ser correto e viver correto e mostrar ser correto, para não ser motivo de escândalos. Olha aqui, Lucas 17, o que diz, ó. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Muito cuidado, pastor. Cuidado, pregador. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Ninguém está julgando aqui não, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Então, pelo menos aqui no Brasil, né, aqui no nosso país, o motel é sinônimo de promiscuidade, de perversão, no sentido de possuir canais pornográficos, prostituição, adultérios, lascívias, impurezas. Portanto, o ideal é que o casal junte um pouquinho mais de dinheiro, como eu estava falando. Junte um pouquinho mais de dinheiro, vá para um bom hotel, vá para uma pousada para desfrutar de sua vida conjugal, ou até mesmo em casa. Você pode sim fazer coisas diferentes com sua esposa, quebrar a rotina, porque o casamento não é só abrir o zip e ficar com papai e mamãe. Isso não. Você pode ter uma intimidade com a sua esposa, quebrar a rotina, mas com respeito à palavra de Deus, com santificação e honra, como diz a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Então, o cristão deve ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? E compreender que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Ir no motel glorifica a Deus em quê? Ou é somente para satisfazer o meu eu ali? Satisfazer o meu desejo momentâneo ali? Louvado seja o Senhor. Lembre-se também que a Bíblia diz que o cristão, ele deve ter domínio próprio. Motel normalmente é frequentado por, como eu disse, por quem quer ter uma rapidinha para satisfazer a sua carne. Louvado seja Deus. Então o motel, meus irmãos, é o lugar da amante. É o lugar do amante. É o lugar das traições, das festas, das drogas, bebedices, do alcoolismo. Definitivamente não é um ambiente para o cristão espiritual. Não é um ambiente para o cristão que quer manter uma vida de comunhão com Deus. Portanto, meus amados, pense bem. Pense bem antes de frequentar um motel e abrir portas espirituais para demônios atuar na sua vida, atuar no seu casamento. Todo cuidado é pouco. Dependendo do local que a gente frequenta, dependendo das coisas que nós fazemos uso, nós abrimos portas no mundo espiritual para demônios entrar na nossa vida, atuar, agir, rebentar com a nossa vida. Chama portais no mundo espiritual. Demônios só precisam de uma brecha para agir na vida de uma pessoa. Só precisa de uma brecha. Então, se você abre a brecha, Satanás ele entra. E quando ele entra, é para matar, roubar e destruir. O cristão, o casal cristão, ele pode se amar, pode brincar,
pode namorar, trocar carícias, afeto, mas tem de vigiar com esses locais de sodomia. Pois Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sodomia e de todo tipo de perversão sexual que havia em Sodoma e Gomorra. Então pense comigo. Se Jesus voltar e você estiver dentro de um ambiente de motel, aonde do seu lado, na parede do lado, está ali um casal de homossexual, na parede do lado está ali um homem com amante, a mulher com amante, praticando ali o adultério, as fornicações, as traições, e você ali no meio deles. Ainda que você seja casado, mas você está ali no meio. Você já viu quando um traficante chega para poder apagar alguém? Para poder matar alguém? Você já viu falar em queima de arquivo? Às vezes você não tá devendo nada, mas você está no meio. Eles vão apagar você, queima de arquivo. Louvado seja Deus. E se Jesus volta, você está no meio do adultério, no meio da prostituição, no meio da sodomia, no meio do homossexualismo, você fica para trás. Não tenho dúvida disso. Você fica para trás. Não porque o lugar, fisicamente, por causa do ambiente que esse local é servido, que esse local é frequentado. É um ambiente de prostituição, é um ambiente de pecado, de imundícia. Então, meus irmãos, pense nisso, ore a Deus acerca disso, que Deus vai te deixar melhor esclarecido. Só respondendo aí aqueles que têm dúvida e procurando ajudar vocês espiritualmente da melhor maneira possível, dentro do meu entendimento espiritual. Louvado, não estou aqui para julgar, condenar ninguém. Você acha que eu nunca fui? Você acha que eu nunca fui no local desse? Louvado seja Deus. Mas hoje eu sou um homem de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura, Jesus me libertou, me transformou. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas nem por isso você vai deixar de atender as necessidades conjugais. As necessidades da esposa, as necessidades conjugais do marido. Nem por isso, mas vocês vão usar de sabedoria. E saber que você hoje é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você hoje é um santo, você hoje é uma santa. E você vai usar de sabedoria e não vai frequentar um local como este. Vai para um hotel, vai para uma pousada. Está aí uma boa opção. Louvado seja Deus. Faz um jantar em casa à luz de velas. Né? Louvado seja Deus. Paga um pouquinho mais caro, mas vai para um local que, diante da sociedade, não seja visto somente para isso, somente para sexo. Um hotel, por exemplo, é um local de hospedagens de vários tipos de pessoas. Mas o motel, meus irmãos, ele se encaixa nessa categoria aí. Motel é para sexo. Motel, aleluia, é para adultério, é para traição, é para prostituição. Motel é para pecado. Não é lugar de um casal cristão temente a Deus. Existem outras possibilidades. Louvado seja o Senhor. Existem outras alternativas melhor para você estar com a sua esposa, para você estar com o seu esposo e poder desfrutar. Porque foi Deus que inventou o sexo. Não é só para procriar, mas poder desfrutar do sexo dentro do casamento, de maneira que não entristeça o Espírito Santo de Deus. De maneira que não leve você à condenação. Né? E de maneira, louvado seja Deus, que não coloque o seu casamento em risco. Porque você num local como esse, louvado seja Deus, nós temos 5 sentidos no nosso corpo. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Nós temos que vigiar com esses 5 sentidos, porque nesses 5 sentidos o diabo trabalha para poder enganar e perverter o crente. Vigiar com os 5 sentidos. Lá no motel, o que você vai ver lá? Lá você vai ver, lá vai ter filmes pornográficos, lá vai ter revistas pornográficas, lá vai ter todo tipo de uso pornográfico. O que você vai ouvir lá? Você não vai ter o seu momento só com a sua esposa. Você vai ouvir a transa de outros casais gemer e gritar. Você vai estar lá no meio. Aquilo vai te perverter. Aquilo vai te induzir a atos pecaminosos e lascivos. E até mesmo
a adultérios e traições. Então, muito cuidado, louvado seja Deus. Eu espero que eu tenha ajudado aí muitas pessoas que tinham dúvida acerca desse assunto. Motel não é lugar para homem de Deus e mulher de Deus. Motel não é lugar para quem quer morar no céu. Louvado seja o Senhor. Aí vai vir aqueles espertinhos, os malandrinhos da fé vai vir, né? Ah, mas se for para um motel, quem garante que um casal de gay não passou naquele hotel ali também? Se for para um hotel. Louvado seja Deus. O ambiente é totalmente diferente. O ambiente é totalmente diferente. O motel, pelo menos aqui no Brasil, ele é para isso. Para práticas pecaminosas. Para a venda do corpo. Para adultérios, prostituições e safadezas em geral. Então o motel é classificado como um lugar maligno. Que o crente deve ficar longe. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado. Tá? Que Deus vos abençoe. Eu poderia citar N versículos bíblicos, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso, compartilha, deixa o like, deixa o comentário. Deus abençoe vocês. E esses pastor safados tem que tomar vergonha na cara mesmo. Toma vergonha na cara, pastor. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Você gosta, né? Você gosta de sair do altar e trair a esposa e ir pro motelzinho, né? Louvado seja Deus. Jesus está te vendo, hein? Cuidado, hein? Cuidado para você não ter um infarto lá dentro e cair duro lá dentro mesmo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. A esposa já está na idade mais avançada. Aí você quer a novinha. Vigia, pastor. Vigia, obreiro. Vigia, pregador. Toma vergonha na cara. Louvado seja. Esse negócio também aí, ó. Quem já reparou? A maioria dos pastores tá largando as esposas deles para poder casar de novo com a mais nova. Está no adultério. Segundo casamento é adultério. Louvado seja Deus. Que Bíblia é essa que vocês pregam? Louvado seja o Senhor. Que Deus é esse que você serve? Se o casamento na Bíblia é vitalício. Louvado seja Deus. Então tá cheio de picareta em cima dos altares, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas a máscara deles estão caindo. Porque com as coisas de Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Porque Deus é santo, justo, fiel e verdadeiro. Deus abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Pastor Tiago Souza vos despede com a paz do Senhor.